Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Constância, sou uma adicta limpa em recuperação há 38 anos. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O meu nome é Marcos. Eu sou um adicto em recuperação e me encontro limpo há 17 anos, 11 meses e 14 dias. Obrigada, Marcos. Então, a palavra está com você, encarando os sentimentos, 28 de março. Legal, vamos começar então fazendo a leitura, né? Podemos temer o contato com os nossos sentimentos vai detonar uma insuportável reação em cadeia de dor e pânico. Esse é um trecho do nosso texto básico na página 32. Só por hoje, eu não vou fugir das emoções desconfortáveis que eu possa experimentar. Vou usar o apoio de meus amigos em recuperação para ajudar a encarar minhas emoções. Eu acho muito importante essa sugestão do programa, né? Porque eu, primeiramente, eu me identifico, né? Quanto a esses conflitos pelos quais a maioria de nós adictos passamos, né, no início do processo de recuperação. Pelo menos eu passei por isso, né? Começou a acontecer uma confusão, né, dentro do meu dia a dia, na minha rotina, principalmente em função de todas essas mudanças, né, que aconteceram, né, depois que eu parei de usar drogas e que eu comecei, né, nesse processo de recuperação. E muitas dessas confusões estavam relacionadas com os sentimentos. Depois de muito tempo, que eu consegui, né, analisar tudo isso, né, isso depois de passar por toda essa confusão, né, a gente fica com a mente um pouco mais clara e começa a perceber, né, o que aconteceu. E o que eu posso dizer para vocês é que ficou nítido que o meu processo de adicção, ele foi um processo onde eu busquei uma vida satisfatória, busquei uma vida que me fizesse feliz, né? Pelo menos essa foi a ilusão, né? De que realmente eu conseguiria ser feliz tendo uma vida, né? Me divertindo, curtindo, me encontrando com amigos, né? Indo para as baladas, para as festas. Então era esse o estilo de vida que eu buscava, porque de fato eu acreditava que era isso que ia me fazer feliz. E o que eu não estava percebendo? Que aquilo não era felicidade. Eu não percebi que o que eu estava em busca era de prazer. E eu confundi essas duas coisas. Confundi prazer com felicidade. E aí que tá para mim a primeira sacada que eu tive, né? Eu estava confundindo sensações com sentimentos. Eu estava em busca de sensações. E sem perceber, eu estava anestesiando os meus sentimentos. Às vezes de forma proposital, né? Então era isso que acontecia quando eu queria afogar as mágoas, quando eu queria evitar os sentimentos desagradáveis e eu recorria ao uso de drogas para isso. Mas mesmo quando não era intencional, né? Vivendo aquela vida de sensações intensas, eu estava perdendo a capacidade de sentir emoções verdadeiras, vivendo um prazer atrás do outro, né? Aquele efeito prazeroso que a droga me proporcionava, eu estava meio que perdendo essa minha capacidade de sentir. Bom, o início do processo de recuperação, eu acho que um dos maiores desafios foi esse. Foi voltar a sentir as emoções ruins e ter que lidar com elas, né? Mas aí que vem, né? A Irmandade, ela ajuda muito, né? Quando no Só por Hoje, né? Ele fala que eu vou usar o apoio dos meus amigos em recuperação para ajudar a encarar minhas emoções. É que tá, né? Eu acho que o programa nos ajuda é exatamente a ter uma nova perspectiva de tudo. Porque
Eu me recordo de ter passado por uma situação de rejeição e foi horrível. Eu acho que é horrível, né, para um cara que nem eu, né, egocêntrico, né, que veio de uma vida em busca de reconhecimento, em busca de aprovação, em busca de querer tapinha nas costas. Ser rejeitado, né, foi realmente horrível, horrível para mim. E foi conversando com um companheiro em recuperação e compartilhando com ele esse sentimento. E ele me falou uma coisa que me deixou assim surpreso, muito surpreso. Ele falou: parabéns, cara, parabéns. Isso que você está sentindo, você só está sentindo porque você está sendo resgatado, né, a sua humanidade. Porque só sente o que você está sentindo quem é humano. Você passou muito tempo sem sentir isso, porque você estava perdendo a sua humanidade em função da sua doença, em função da adicção ativa. Então, seja bem-vindo de volta à humanidade. Nossa, como aquilo me ajudou. Foi um alívio. Perceber isso, né? Perceber que se eu estava sentindo, realmente era porque eu estava sendo devolvido a essa minha condição humana. Mas é curioso, né? Porque não para por aí, né? E aí algo que acontecia é que eu às vezes sentia alguma culpa ou até mesmo vergonha dos meus sentimentos. Então, quando eu tinha esse sentimento de tristeza ou de raiva, né? E eu falo, no meu caso particularmente, principalmente da raiva, eu sentia vergonha de sentir raiva, né? Eu me sentia culpado por estar sentindo raiva. E uma coisa que me ajuda muito até hoje, sabe? Que são as coisas simples, né, do programa, e eu aprendi com alguns companheiros também, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem sentir raiva. Você não é, primeiro, você não é o único, né? Seja bem-vindo ao clube, né? Parabéns por estar sentindo sentimentos, por estar tendo essas emoções de volta. Seja bem-vindo ao seu lado humano, né? E tá tudo bem. Você não é horrível por isso. Você não é menor por isso. Você não deve se sentir menosprezado ou menor, né? Ou inferior pelo fato de estar sentindo raiva. Acolha esse sentimento e vamos trabalhar. Vamos trabalhá-lo. Vamos tentar entender por que que ele está vindo, né? E vamos tentar gerenciar isso. Eu confesso para vocês que eu nunca entendi esse negócio do direito de gerenciar sentimentos, né? Foi meio difícil para mim compreender como é que é esse lance é o escolher o que sentir, né? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que, na verdade, não é bem isso, né? É e não é, né? Mas é algo que eu preciso fazer antes, né? E os fatos não determinam nada, né? Eu costumava dizer que existiam situações, por exemplo, né? Eu costumava dizer muito isso, que existiam situações que eram inaceitáveis, inadmissíveis. E o programa, ele me desafia, né? Quando ele diz assim, quem disse que isso não é aceitável? Quem disse que isso não é admissível? Quem disse que diante disso você não pode praticar o princípio espiritual da aceitação? Quem foi que disse? E foi aí que eu fui percebendo que, na verdade, quando eu digo que isso é inaceitável, isso não é uma verdade absoluta, isso é a minha verdade. E que todas as minhas verdades podem ser reformuladas, né? Tem um trecho da literatura que fala isso, né? Todas as nossas verdades estão sujeitas à revisão. E foi revisando as minhas verdades que eu fui mudando a minha concepção a respeito do que acontecia, dos fatos. E olha que incrível. Foi exatamente mudando essa minha visão, essa minha perspectiva sobre os fatos que eu mudei os meus sentimentos. Então é isso, sabe?
eu falo muito sobre significado. Não é o fato, é o significado que aquele fato tem para mim. E isso me põe muito em contato, sabe, com a minha doença, porque é ela que faz com que eu enxergue as coisas com esse significado. Eu costumo dizer isso, sabe? A doença é essa vozinha que conversa comigo, né? É essa vozinha que fala assim para mim: e aí, vai deixar barato, né? E aí, não vai fazer nada? Vai deixar, né? Vai levar desaforo para casa? Então, esse é o desafio. Não lutar no sentido de lidar com os fatos como quem está partindo para a luta, partindo para uma, né, ofensiva, mas ressignificar. E hoje eu posso dizer para vocês que eu consigo colocar em prática esse entendimento de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Realmente existem situações dolorosas e isso não tem como evitar. A dor faz parte da vida e hoje eu aprendi que a dor ela é pedagógica. A dor me ajuda, né, a crescer. Tem uma frase que diz, né, a zona de conforto é muito legal, pena que nada cresce lá. Então, é exatamente saindo da zona de conforto, me submetendo às dores da vida que eu cresço. Mas, diante da dor, eu ainda tenho a opção de escolher o que fazer com isso. Sofrer é uma opção. E eu só por hoje escolho não sofrer. Amanhã eu não sei. Hoje eu estou fazendo essa escolha. Então, eu posso dizer que eu só estou conseguindo fazer essa escolha porque eu recebi muita ajuda da Irmandade e eu me sinto muito melhor, né, hoje nesse processo da vida em recuperação. E é isso. Você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa a mais que de repente eu poderia esclarecer, Constância? Maravilhoso escutar, Marcos. Obrigada por você ter vindo. Passou na minha cabeça que, encarando os sentimentos, é quase tirando as máscaras. Eu me identifiquei muitíssimo com a sua partilha e eu me lembro que perguntavam como você vai? Eu falava, eu estou bem, sempre, eu estou bem, eu estou bem. E isso não era viver os sentimentos. Então, é a grande liberdade, como você falou. Eu quero te agradecer de coração por você ter vindo ao nosso podcast. Tá? Obrigada demais. Você gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Ligado a tirar as máscaras? Eu tinha vergonha também de sentir. É muito interessante isso, né? Como todos são parecidos. Impressionante. Você gostaria de falar mais alguma coisa para nós? Sem dúvida, eu me identifico bastante com isso, né? Faz parte desse processo realmente a gente se conhecer, né? O programa ele é um programa de autoconhecimento e faz parte desse processo de autoconhecimento tentar identificar até que ponto nós estamos sofrendo pelo fato de querer transparecer, ser alguém que a gente não é. Até que ponto por trás de uma postura, de uma conduta aparentemente dócil, uma conduta aparentemente serena, né? Não se esconde alguém que está sofrendo em silêncio porque não quer admitir seus sentimentos, porque não sente vergonha, né? Às vezes de sentir o que sente. É muito importante, diferente é parecido, né? Você falou que para as pessoas você falava que estava tudo bem quando na verdade não estava. E o que eu aprendi é dizer que tá tudo bem, mesmo eu sentindo o que eu sinto. Tá tudo bem. Eu senti raiva, tá tudo bem, eu senti tristeza. E tá tudo bem, inclusive, eu senti alegria, porque muitas das vezes eu também posso me envergonhar de sentir alegria diante, né, da tristeza do outro, diante de uma situação. Eu não posso expressar que eu estou alegre, posso sim. Tá tudo bem, nós temos sentimentos, na verdade, ter sentimentos faz parte da nossa condição humana. Então, como foi dito para mim, seja bem-vindo de volta à humanidade. Nós estamos sendo resgatados, né, na nossa humanidade. E tudo isso graças a esse programa maravilhoso. Tamo junto. Estamos juntos, Marcos. Muito obrigada por você ter vindo. A jornada continua. Lembrando a todos que nós temos diariamente a meditação em cima do só por hoje.
Obrigada. A todos que nos escutaram, o trecho que foi lido foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje. Para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, não podemos ler tudo na íntegra, mas se você quiser ler a meditação completa, visite nosso site, na.org.br. Lá você vai encontrar um botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser comprar qualquer literatura de Narcóticos Anônimos, você pode ir na nossa loja virtual em na.org.br/loja e você encontra todas as nossas literaturas, inclusive fichas. Amanhã temos mais. Não se esqueçam que a jornada continua.